Glórias a Deus, aleluias. Cumprimento vocês, irmãos amados, que vai assistir esse vídeo no YouTube que eu vou mandar. Eu vou gravar esta pregação que eu vou trazer hoje para vocês no YouTube. E eu tenho um canal no YouTube que é Missionário Aparecido. Eu sou o Missionário Aparecido aqui de Barretos. Eu tenho um ministério que se chama Igreja Fogo Puro de Deus do Evangelho de Jesus. Meus irmãos, eu venho trazer uma palavra hoje que vai mudar a sua vida. Pode ter certeza que vai mudar a tua vida. Você vai ver como que Deus vai, através dessa mensagem de Deus, vai mudar a tua vida. Você que aí que se encontra desanimado, desacreditado, às vezes querendo parar, estacionar, não acreditando mais, você vai começar a acreditar que Deus pode mudar a tua vida. Basta você crer. E eu venho trazer essa palavra, meu irmão, para te trazer ânimo, para te trazer coragem. Se você acreditar, meu irmão, nesta palavra de Deus que eu vou trazer aqui, pode ter certeza que vai mudar a tua história. Amém? A palavra que eu trago hoje se encontra em Lucas, capítulo 16, versículo 10. Lucas, capítulo 16, versículo 10. Aqui, meu irmão, fala Lucas, capítulo 16, versículo 10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Duas palavras, meu irmão, que Jesus ensinou em parábolas para que nós venhamos aprender. Muitas das vezes acreditam que esta palavra está falando de dinheiro, e não é. Muitas das vezes acredita que esta palavra aqui, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Esta palavra não fala de dinheiro na casa do Senhor. Esta palavra nos ensina, Jesus deixou essas parábolas para nos ensinar que quem abre o ministério, abre uma igreja, uma visão de Deus. Deus dá a visão para abrir o ministério como deu para mim. Há mais de 20 anos atrás, Deus me deu esse nome, Igreja Fogo Puro de Deus, do Evangelho de Jesus. E agora, há 2 anos atrás, eu abri esse ministério. E fez 2 anos agora em fevereiro. E, meu irmão, esta palavra Jesus deixou para nos ensinar. Quando você começa o ministério, meu irmão, com certeza, aquele que tem pouco dinheiro para começar o ministério, que nem eu, comecei sem nada, mas o irmão abençoou cadeira, outro foi abençoando, e vem vindo esses 2 anos. E o ministério é pequeno, é pouco. Só que, meu irmão, aqui essa palavra Jesus deixou para nós que quando nós começamos com uma igreja pequena, um pouco, mas sendo fiel, sendo obediente a Deus, fazendo a obra no amor, não querendo enganar ninguém, não fazendo a obra em troca de riquezas, de coisas, de bênçãos, de coisas materiais, de financeira, somente amor à obra do Senhor e amor para ganhar vida por reino de Deus. Jesus nos ensina que quando nós começa, meu irmão, que nem eu comecei, um ministério pequeno, uma igreja pequena, mas cheio do poder de Deus, que o nosso Deus é grande. E, meu irmão, quando nós focamos na fidelidade, essa palavra Deus fala muito em fidelidade e também em humildade e entender que quando você anda na
fidelidade, anda na pureza de Deus, Deus vai mudar a tua vida. E essa palavra nos ensina também, meus irmãos, que não é igreja grande ou igreja pequena que vai ver o mover de Deus ali. O Espírito Santo vai derramar milagres sobre os irmãos. A única coisa que Deus, o Espírito Santo desce e derrama milagre, faz milagre acontecer dentro do templo, dentro da casa do Senhor, da igreja, é quando obedecemos, sermos fiel, sinceros, não importamos se temos muito ou se temos pouco, mas é fiel a Deus. Aí o Espírito Santo vem e derrama a bênção sobre a tua vida. Essa palavra nos ensina. Muitos das vezes falei, eu não vou naquela igreja. Olha o tamanho daquela igreja, não tem nem membro, tem pouco. Eu vou naquela grande, amém. Vou lá que tem muito membro. Jesus entristece com essas coisas. Por quê? Porque a pessoa não está indo atrás de adorar a Deus, não está indo atrás de orar e clamar aos pés do Senhor as bênçãos. A pessoa está indo atrás de ver se tem movimento, se tem grandeza. E isso para Deus não serve. E quando eu, que sou o líder, eu sou o presidente, né? Porque eu fundei a igreja, eu sou o anjo da igreja. Eu fundei esse ministério através do poder que Deus deu. Quando meu irmão que abre o ministério para fazer a obra de Deus, mas não importa se tem muito membro ou tem pouco membro, mas está ali pregando a palavra em espírito e verdade, Deus vai honrá-los. Deus vai honrar. Isso é promessa de Deus. Jesus prometeu. E hoje a maioria, meus irmãos, não quer ver, não quer ir. Se não tem a palavra de Deus diz aqui na palavra, ele fala, filho, onde tiver um, ou dois, ou três, ali eu estarei no meio. Mas pessoas têm vezes que não entendem isso. A pessoa acha que se tiver dois ali, ou três, ou quatro, ou cinco, Deus não vai mover o poder. Se engana, viu? Essa palavra nos ensina no estudo da Bíblia que Deus opera em igreja pequena e também opera na igreja grande. Meu irmão, eu vejo aqui que esta palavra nos ensina que quando você confia no Senhor, você vai vencer. Não importa se você tem um bom dinheiro ou um pouquinho de dinheiro. Se você pegar o contexto da Bíblia, Deus sempre usa o pequeno. Deus sempre levanta o pequeno. Se você pegar a passagem de Davi, Deus usou o menor da casa para derrubar o gigante Golias. Ele era pequeno. Se você pegar a passagem de Naamã, Deus usa uma menininha para falar para Naamã que em Samaria havia um profeta Eliseu. Esta menininha de Deus, pequena, falou para a esposa de Naamã: Senhora, se o seu senhor fosse até Samaria e fosse até o profeta Eliseu, certamente ele era curado dessa lepra. Se você pegar também 2 Reis, capítulo 4, Eliseu opera milagre sobre o azeite da viúva. Mas o que a viúva tinha? Somente um pouquinho de azeite. E o milagre acontece. Preste bem atenção, meus irmãos. Deus opera nas pequenas coisas.
Deus não quer saber o tamanho que você é. Deus não quer saber a riqueza que você tem. Deus quer saber se você tem um coração segundo ao coração de Deus. Deus quer saber se você faz a obra em espírito e verdade. Se você tem amor às almas, às vidas, não às riquezas. E você vê, meus irmãos, que Deus é tão maravilhoso que Ele nos ensina nesta passagem. Essa passagem não fala, meu irmão, de oferta, de dízimo, não. Essa passagem fala de ministério da igreja do Senhor. Você vê, meu irmão, é igual eu. Das vezes, não tenho membro dentro da igreja, mas eu estou ali pregando a palavra do Senhor para vocês do YouTube. Porque o YouTube alcança o mundo inteiro. E eu creio que essa palavra vai levantar alguém no YouTube. Pode ser no Brasil, no mundo inteiro. Porque é a palavra de Deus. E essa palavra nos ensina também, meus irmãos, que nós temos que aprender a agradecer o Senhor no pouco e agradecer o Senhor no muito. Se você pegar na Bíblia também, Jesus com 5 pães e 2 peixinhos alimentou 15 mil pessoas. Olha, você vê que Deus não importa com a multidão. E se você pegar também Mateus capítulo, acho que é 12, você vê ali que havia uma mulher 12 anos com hemorragia, com fluxo de sangue. E ela tinha muito dinheiro, muita riqueza. Só que a Bíblia diz que ela gastava com os melhores médicos e ali ia cada vez pior. E quando acabou o dinheiro, aí é que começou a bênção dela. Porque aí alguém foi lá, falou de Jesus, e ela disse: só apenas eu nem quero que Jesus ore para mim. Não, eu vou apenas tocar na veste dele e você curar. Só que ela teve uma dificuldade. Jesus ia passando perto dela, só que havia uma grande multidão. Era difícil para ela chegar até Jesus. Só que essa palavra nos ensina que quando você, meu irmão, tem coragem, tem fé e quer fazer aquilo que agrada a Deus, o milagre acontece na tua vida. Ela não importou com a multidão, ela espremeu, entrou, levou machucado, tudo. Mas ela foi até Jesus e tocou na veste dele. E ela saiu. E Jesus disse para o discípulo: alguém me tocou. Os discípulos disseram: Senhor, como o Senhor disse que alguém te tocou? A multidão está te apertando, Deus do lado de trás. E olha que Jesus disse para ele: ei, discípulo, vocês não entendem mesmo. Não é esse toque que eu estou dizendo, alguém me tocou. O toque que me tocou, de mim saiu virtude. Ele viu que quem tocou nele estava com fé. Não estava importando com a multidão, não. Estava importando que ela sabia que Jesus podia curar ela. E de fato aconteceu. Porque quando Jesus falou para os discípulos: de mim saiu virtude, ela olhou para trás e falou: Jesus, fui eu que te toquei. E Jesus veio até a mim, filha. E ele disse: pela tua fé, você está curada. A Bíblia diz que quando Jesus falou: você está curada, imediatamente o sangue estancou e ela ficou curada. Então, se você entender, meus irmãos, que com Jesus não importa o tamanho que você é, não importa, meu irmão, o jeito que a pessoa pensa de você, não importa, meu irmão, se as pessoas se desprezam, não importa, meu irmão, se as pessoas não importam com você porque você não tem nada, você às vezes tem pouquinho para oferecer para as pessoas. Não importa, meu irmão, que você dirige uma igreja, não sabe falar direito, não tem aparência boa, não tem altura. Isso para Deus não significa nada. O que importa para Deus é você ser sincero, ser um homem de Deus, um homem valente, um homem que confia no Senhor. E se você pegar, meu irmão, o contexto da Bíblia, aqui Jesus nos ensina que quando você, meu irmão, é fiel no pouco, Jesus
no muito. Mas quando você também não é injusto, não é fiel no pouco, Jesus também não pode te abençoar no muito. Isso é Bíblia. Por que ele não pode? Porque o nosso Deus, irmão, ele vê o coração, não é a aparência. O homem olha a aparência, mas Deus não, olha o coração. E eu vou ensinar aqui para vocês, nesta palavra, para Deus te colocar no muito, meu irmão, você precisa parar de se importar com pessoas que pensam sobre a tua vida. Olha aqui a sabedoria que Deus está me dando aqui para te dizer para você, para mudar a tua vida. Por que tem muitas pessoas que têm condições de ter coisas boas, mas não consegue, vive sempre sofrendo? Por quê? Porque deixa o orgulho entrar no coração. E o orgulho, se Naamã não tirasse o orgulho, ele não seria curado. O orgulho, meu irmão, traz pobreza, traz miséria, traz sofrimento. Eu falo isso sem medo de errar. Meu irmão, eu pergunto para você, se você, meu irmão, não tem condições de ter um carro do ano, no momento você não tem. Ter uma casa nova, você não tem. Mas você, meu irmão, prefere andar de pé, de que andar numa coisa, um carro às vezes que é velho, importando que a pessoa vai pensar de você. Você vai sofrer com isso, meu. Eu vou falar e vou provar na Bíblia que isso é fato. Você vai continuar andando de pé, meu irmão, sofrendo. Você vai continuar, meu irmão, precisando dos outros para te levar no lugar. Vou provar para vocês que é Bíblia. Se você falar assim, eu não moro numa casinha dessa não, prefiro pagar aluguel de que morar numa casinha dessa. Não faça isso. Você vai continuar, meu irmão, pagando aluguel, nunca vai crescer. Isso é Bíblia. Vou provar para você. Enquanto você ficar preocupado com multidão, com pessoas, você não vai ter vida. Você vai viver a vida sua para os outros, não para você. Mas a hora que você, meu irmão, parar de preocupar com o que os outros pensam da tua vida, aí você vai começar a viver a tua vida e Deus vai te honrar. É fato, é Bíblia. Vou dizer onde é que eu estou dizendo que isso é verdade. Quem conhece a passagem de Bartimeu o cego? Está em Mateus, Lucas e João. Está em Mateus, Marcos e Lucas e João. Bartimeu, ele não era cego. Ele nasceu com visão. Mas veio uma fatalidade e ele ficou cego. E depois que ele ficou cego, ninguém fez nada por ele. Ele ficou, meu irmão, acho que é na cidade de Jericó. Ele ficou ali na beira do caminho mendigando. O que é mendigar? Pedindo esmola para sobreviver. E era cego. Só que um dia, meu irmão, alguém passou: oi, Bartimeu, eu vou te dar uma esmolinha para você, mas eu posso dizer uma palavra? Sim. Você sabia que hoje Jesus vai passar perto de você? E Jesus pode te curar. E ele falou assim: verdade, verdade. E Bartimeu disse: então hoje ninguém rouba a minha bênção. Olha para você ver. É Bíblia que eu estou dizendo, meu irmão. Preste bem atenção nessa palavra. Vai mudar a tua vida, meu irmão. E Jesus ia passando. Só que Bartimeu era cego, não surdo. Ele não viu Jesus vindo, mas a multidão era tão grande. Meu irmão, fala para mim, aonde tem multidão tem barulho. E Bartimeu, escutando a multidão conversando, quando ele escutou que a multidão estava falando alto, passando perto dele, ele falou: Jesus está passando. Ele levantou, meu, e começou a dizer: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. A primeira vez que ele falou isso, o que aconteceu?
A multidão toda olhou. Ei, ceguinho, para de gritar, para de incomodar Jesus. Ele parou? Não. Ele não preocupou nem o que o povo estava falando, porque ele escutava. Ele não via, mas escutava. E a multidão clamou sobre isso para ele. Para de incomodar o mestre, para de gritar. Aí que ele usou a fé. Ele gritou mais alto ainda: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quando Jesus viu que Bartimeu não se importou com a multidão, Jesus disse para os discípulos: busca ele lá, traz ele até mim. Buscaram Bartimeu. Bartimeu lançou a capa fora e foi até Jesus com os discípulos. Chegando a Jesus, Jesus disse: o que você quer que eu te faça? Ele disse: Senhor, que eu torne a ver de novo. Por isso que eu falo que ele não nasceu cego, porque ele falou que eu torne a ver de novo. Então ele via, mas se passou. Só que Jesus mudou a vida dele, por causa ele não se preocupou com as pessoas. Enquanto você ficar preocupando com as pessoas, Deus não pode mudar a tua vida. Não porque Deus não quer, é porque você não quer que a tua vida muda. O que as pessoas, meu irmão, têm a ver com a tua vida? Deus te deu a vida, é para você, não para as pessoas. E por causa daquilo, de Bartimeu não me preocupar com as pessoas, Jesus disse: pela tua fé você está curado. E imediatamente ele abriu o olho e viu Jesus, e começou a ver. E ainda foi melhor, ele seguiu Jesus afora, não largou mais de Jesus. Olha que palavra linda. É bíblica ou não é? Para de ficar olhando aquilo que a pessoa tem, aquilo que a pessoa é e aquilo que a pessoa acha da tua vida. Senão você não vai viver e não vai ter prosperidade. Eu digo isso sem medo de errar. Eu nunca preocupei com os outros. As pessoas sempre me julgam, falam, até mandei eu calar, que eu falo um pouco alto, mas eu não estou nem aí. O importante é Deus saber o que eu sou, a minha conduta com Deus. E Deus me honra, meu. E Deus pode te honrar. Então, meu irmão, para de preocupar com o que as pessoas pensam de você. E hoje, meu irmão, se você continuar assim, você vai entrar em depressão, porque o mundo hoje está pior ainda. As pessoas querem mandar em você. As pessoas querem mandar em você. Se você deixar, a pessoa manda em você, faz você de carneiro, de cordeiro, faz você de escravo. Por isso, meu irmão, Deus deu a vida, é para você, não foi para ninguém não. Cuida você mesmo da tua vida. Não precisa você pensar, deixar os outros cuidar da tua vida. Honra o Senhor, que Deus vai te honrar. Esta palavra é linda, meu irmão. Que palavra? Eu falo, meu irmão, porque isso é palavra, não é história. Então confia no Senhor. Para de preocupar o que os outros pensam de você. Para de preocupar se você tem pouco ou tem muito. O importante é você viver feliz, meu irmão, e saber que você tem um Deus que cuida de você. É só você acreditar. Por isso, meu irmão, vou ler aqui de novo. Lucas 16, versículo 10. Quem é fiel no pouco, será fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também será injusto no muito. Olha aí, meu irmão. Seja fiel com um pouquinho que você tem a Deus. Não é dinheiro não, viu, meus irmãos? Não é dinheiro essa palavra aqui. Você pode estudar, não é dinheiro que Deus fala aqui. Aqui Deus fala, você ser fiel a Deus, meu irmão. Honrar o Senhor, aquilo que você tem. O que é aquilo que você tem? Ser uma pessoa boa, uma pessoa que onde você passa, as pessoas falam, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, e Deus vai te honrar. Somente isso que Deus quer que você faça. Você vai ver como Deus vai mudar a tua vida. Eu não posso dizer aqui, meu irmão, deixar de dizer, enquanto você se preocupar com multidão, você não vai ser abençoado.
Se Bartimeu preocupasse com a multidão, ele não voltaria a ver, não seria abençoado. Mas quando Jesus viu que ele não importou com a multidão, importou com Jesus, Jesus mudou a vida dele. Comece a importar com Deus. Larga as pessoas para lá, que Deus vai mudar a tua vida. É isso que Deus quer de nós. Essa palavra é linda, e eu tenho certeza, se você acreditar nessa palavra, Deus vai mudar a tua vida. É igual eu, meus irmãos. Eu não desisto, por mais que o ministério ainda é pequeno. Eu creio que esse ministério vai crescer. Esse ministério, Igreja Fogo Puro Deus do Evangelho de Jesus. Eu creio que ele vai crescer. Eu creio que um dia eu vou pregar lá nos Gedeões, não para me mostrar, mas para mostrar o Deus verdadeiro que nós servimos, a palavra da verdade. Porque lá dos Gedeões, o mundo inteiro vê. E é lá que eu quero que Deus me use para mostrar o verdadeiro Evangelho de Jesus. E eu creio que esse ministério vai alcançar o Brasil. Eu não vou dizer outro mundo, porque o outro mundo, eu não sou aquela pessoa, vai alcançar o mundo inteiro. Não, não precisa. Se Deus me fez brasileiro, é para mim honrar a minha pátria, o Brasil. Eu não preciso ir lá nos Estados Unidos, lá já tem pregador, lá já tem ministério. Eu creio que esse ministério vai ser falado no Brasil inteiro, para a glória do Senhor. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus.